Olá, boa noite para vocês. Vamos começar a nossa live, a última live do mês das mulheres, live especialmente feita para nós, para todas nós. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, o pessoal começar a chegar aqui pertinho. Se você já chegou, dá um oizinho para mim, me fala como é que tá o som, como é que tá a imagem para você, tá bom? Para a gente fazer um bate-papo bem legal, um bate-papo que seja construtivo, que possa ajudar realmente, que possa trazer coisas boas para todos nós. Daí, olá, tudo bem com vocês? Fernando, a Lima, é a Mônica, é você, Mônica? Que chegou, tá só o sobrenome, mas eu acredito que é. Sejam bem-vindos, olá para vocês. Que bom que vocês vieram no nosso encontro de hoje. Não é não? Vamos lá. Se vocês puderem, me ajudem, compartilhem com mais pessoas para a gente poder ter mais gente aqui com a gente, né? Não esqueçam de dar o coraçãozinho, o joinha para mim, porque isso ajuda o Instagram a mandar para mais pessoas, né? Não é nenhuma questão de ganho, nada disso, gente. É para a gente conseguir alcançar mais pessoas com o nosso assunto de hoje, que, aliás, é um assunto, no mínimo, interessante, né, gente? Liderança. E não qualquer liderança, mas liderança feminina. Tamo aí junto, né? Conhece alguma mulher líder que quer ser líder? Compartilha com ela. Diz pra ela, olha, vem, vamos conversar nosso bate-papo. Vamos começar aqui. Não é não? Vou esperar mais um pouquinho pra galera entrar e a gente já começa. Vocês sabem que eu não gosto muito de demorar esse início, né? Eu gosto de respeitar quem tá comigo desde o começo. Mas eu vou dar um tempinho, eu sempre dou um tempinho de uns 5 minutinhos, né? Já foram 3. Eu dou um tempinho de 5 minutinhos pra gente poder começar o bate-papo desde o começo com o maior número de pessoas que estiverem aí com a gente, né? Que estão sempre com a gente, tá? Eu tô olhando aqui, eu tô acompanhando em 2 telas a nossa live, tá, gente? Pra poder dar uma atenção um pouquinho maior, por isso que vocês me vêm olhando meio que pro lado, assim, tá bom? Mas aí a gente já começa só. Muito bem, muito bem, muito bem. O pessoal do Face fica me cobrando fazer a live por lá, entendeu? Porque nem todo mundo que tá no Face tem o Insta. Tem gente que ainda não tá com o Insta, não se sente bem com o Insta, prefere ficar só no Face, enfim, né? Tem um público bem grande lá no Face que não está no Insta ainda. Então, o pessoal, tô respondendo para eles aqui, falando e dando também a minha localização aí no Insta para o pessoal poder me achar, tá bom? Bora lá? Bora então conversar? Vamos falar desse assunto tão importante que é a liderança e a liderança feminina? Hoje é a nossa última live do mês das mulheres, mas não a última, eu espero que ainda venham outros mais. Se você tem algum assunto que você gostaria que a gente fizesse um bate-papo, que você gostaria de falar, de compartilhar, de aprender, enfim, de ter alguma ferramenta, compartilha, deixa aí o seu comentário. Karina, poxa, traz tal assunto, vamos falar de tal coisa. Eu gostaria de aprender um determinado assunto, uma determinada ferramenta, tá? O assunto que for alguma coisa relacionada, alguma coisa importante, né? Para vocês, que eu puder ajudar, com certeza eu trarei e vou atrás sim, tá bom? Vamos lá então. Gente, a gente fala de liderança feminina e hoje tem tantos assuntos envolvendo o feminino que às vezes pode até soar meio como clichê, né? Ah, liderança feminina, nossa, mas de novo, liderança feminina. Será que é clichê? Será que realmente existe o problema ou existe uma demanda? Será que isso daí é real? Até que ponto que é real essa questão do impacto de liderança feminina? Vamos entender um pouquinho mais isso? Olha só, pegando os números de 2019, a gente considera assim, o IBGE considerou que nós temos no Brasil, falando no nível Brasil, 51,7% de mulheres, ou seja, nós somos um pouquinho mais que a metade da nossa nação, ok? Ponto. Dentre essas 51, ainda tem uma outra comparação
que foi feita pelo OCDE, que é o Grupo dos Países Ricos. O Brasil está tentando entrar lá e eles fizeram uma análise a respeito das graduações e do momento sócio e político e tudo mais. E o OCDE considerou a seguinte questão ainda numa pesquisa, que 25% das mulheres entre 25 e 34 anos possuem graduação, contra 18% dos homens na mesma faixa etária. Pô, legal, né? Os números são bons. Nós somos maior parte do povo brasileiro, nós temos a maior incidência e a maior finalização nas graduações. Muito bom, isso é muito legal, mas nós ocupamos apenas 13% dos cargos presidenciais das grandes empresas, dos níveis políticos, enfim, do nosso país. Então, e aí? O que acontece? Que buraco é esse? Que abismo é esse que acontece considerando a quantidade de pessoas que somos, a capacidade que temos e o reconhecimento que temos, né? Será que é só... Eu vou dando um oizinho aqui para vocês. Será que é só uma questão de salário? Será que é só uma questão de reconhecimento? Da onde vem toda essa situação, né? Da onde que vem esse desnível, sabendo que a gente está aí em grande proporção? Será que isso começou agora? Será que isso é recente? Vamos bater um papinho um pouquinho. Gente, foram anos de formação da mulher como uma líder, sim, mas uma líder da casa. Uma líder para cuidar da família, uma líder para cuidar do bem-estar da família, das pessoas que moram sob o mesmo teto, uma líder para cuidar da casa. Foram anos, eu não estou falando assim de 10 anos, 20 anos. Eu estou falando de mais de 1000 anos. Eu estou falando da época das cavernas. Você não está entendendo? São milhões de anos em que a mulher era líder de casa. E aí a coisa foi seguindo, veio colonização, veio uma série de questões, uma série de movimentos, e ainda assim, com pequenas mudanças e colocações em cada povo e em cada situação, em cada civilização, mas a mulher permaneceu como uma líder da casa, a pessoa que promovia e provia o conforto do lar, da família. Karine, aqui no Brasil? Aqui no Brasil, gente, aconteceu um movimento que vamos dizer que deu um up nessa mudança, que foi a ida dos homens para a Primeira Guerra Mundial. Lá em 1914, ela ficou até 1918, o Brasil foi no finalzinho. Então a gente pode dizer que a mulher entrou mesmo no mercado de trabalho, por assim dizer, esse que era tão masculino, esse que tem as indústrias, que tem o comércio, né? Porque ela estava por trás desse mercado. Muitas indústrias, muitos comércios, a mão de obra por trás deles era feminina, né? A comida vendia nas mercearias, artefatos, tinha mão de obra feminina, mas não como líder. Por mais que ela exercesse lá dentro esse papel, para ser respeitada, ela não podia se mostrar. Só que, com a Primeira Guerra, os homens foram para a guerra. E aí? Quem ia trabalhar nesse país? Quem que ia botar a economia para andar? Aí a mulher serviu. Aí a mulher teve que sair para a rua. E não saiu só ela. Saíram ela e seus filhos. Foi um período de crianças trabalhando na indústria, de trabalho infantil. Foi um período bastante denso, bastante complicado para a história do nosso país. Mas a partir daquele momento, nós entramos e não mais saímos. A questão é que só faz 100 anos. Cento e pouquinho, né? Finalzinho de 1918. Então, a gente está em 2020, 102. Mas é muito pouco tempo, se você for considerar a história da humanidade e tudo que foi acontecendo e toda a demanda. E não era assim por uma imposição. Era assim por N questões, gente. Se a gente for pegar na pré-história, ou mesmo os índios do nosso país, que tinham uma vida mais natural, longe dessa urbanização que foi chegando depois, né? E tá chegando, não parou de chegar até hoje. Mas longe de tudo isso, o que acontecia? O homem ia caçar, o homem ia prover o recurso, ele ia buscar o recurso e a mulher ficava com o resto, para quando ele chegasse com esse recurso, o resto tivesse organizado. Então, isso aconteceu durante anos. E é claro que isso gera uma cultura, é claro que isso gera um hábito, é claro que isso gera uma visão.
E não é só uma visão masculina, é uma visão feminina, que fica interna na gente. É difícil você mudar isso, porque de geração em geração isso é passado. Através de conselhos da sua mãe, através de conselhos do seu pai, através de uma imposição social, enfim, de N questões, tá? Eu acho que eu pincelei, assim, bem por cima, a história, né, do trabalho feminino, mas é mais pra gente ter um ponto de partida do porquê é tão importante a gente conversar um pouquinho sobre essa questão hoje, sobre a liderança feminina. Tá dando para ouvir? Tá legal? Eu gostaria que vocês me dessem um feedback se tá tudo certinho, tá bom? Vocês vão me falando, por favor. Não esquece, você que chegou agora, de compartilhar e de dar o joinha, de dar o coraçãozinho, né, aqui no Instagram para mim, por favor, pra gente alcançar mais pessoas com a live de hoje. Hoje é a nossa última live, como eu tinha comentado com vocês, a última live do mês das mulheres, mas não a última das últimas, ok? Nós vamos ter outras e eu vou compartilhando com vocês as novas ideias. Se você tem alguma coisa que você gostaria que eu trouxesse nas nossas lives, algum assunto, alguma ferramenta, alguma coisa que você quer conhecer, por favor, comenta comigo, dá o coraçãozinho aí pra gente alcançar bastante gente, porque o Instagram é assim, como toda rede social, ele vai entregar para o público conforme o pessoal curte, o pessoal compartilha, ele vê que tem envolvimento, tá? Senão ele não entrega nem mesmo para todas as pessoas que me seguem. Ele seleciona uma quantidade de pessoas, tá bom? Legal, gente. Agora que a gente saiu desse ponto de falar um pouquinho da história, obrigada, o pessoal tá me confirmando. Ah, obrigada. Falaram que eu tô linda, gente, adoro. Obrigada, são seus olhos. Obrigada, meus amores. Então, assim, olha, partindo desse ponto de partida, partindo deste ponto de partida, mas enfim, você entendeu, eu sei que você entendeu, vem comigo. Partindo desse início da Primeira Guerra, das mulheres no trabalho e dos dados que a gente tem hoje, né, de sermos realmente em menor número nos cargos de liderança, vamos começar o nosso assunto de hoje. E a gente fala liderança feminina. E eu gostaria de compartilhar com vocês esses dois termos. O primeiro, liderança. O que é liderança? O que você acha que é liderança? Compartilha aí comigo, comenta comigo. O que você acha que é liderança, gente? Vamos lá, vou esperar um pouquinho para ver se alguém conversa comigo. Quero conversar com vocês. Olha lá, minha filha tá gritando, tá? A única que quer conversar comigo, gente, tá gritando lá na sala, tá vendo? Eu falo para ela conversar, ela me ouve. O que você acha que é liderança? Sem medo de errar, gente, que não tem certo, não tem errado, não. É um bate-papo e eu aprendo com vocês. E isso que é o importante, é a gente fazer essa troca de experiências. Todo mundo aqui tem muito a ajudar, a ensinar e a compartilhar um com os outros. É isso mesmo, é a Lizinha gritando lá. Vamos lá. Gente, vamos seguir. Liderança, ela tem, vocês vão encontrar N definições. Mas dentre as que eu mais compartilho, é o ato de influenciar alguém. Né? De uma forma bem resumindo assim, o ato de influenciar alguém. Nós hoje temos diversos influenciadores, inclusive no meio digital. N, eu acho que é instruir. Boa, instruir faz parte sim, viu, Carolina? Faz parte mesmo da liderança. É uma característica, um pilar muito importante na liderança, a instrução. Quando você exerce a influência sobre uma determinada situação ou um determinado grupo, acompanhar, despertar, isso aí, pessoal, vamos lá, mandar, tem quem pense assim mesmo, viu? Vamos lá. Gente, a liderança, então, a gente vai partir desse princípio, desse descritivo, que é a arte, vamos colocar de uma forma até poética, de influenciar alguém, de influenciar um grupo ou de influenciar uma situação. Ela pode ser exercida de diversas formas, essa influência. Mas é muito importante, eu comento muito isso, principalmente quando eu vou dar palestra de motivação, eu falo, gente, não existe motivação externa. Motivação é algo interno. Você pode ter uma inspiração por algo externo, mas a motivação é interna. É quando você encontra um motivo que te faz agir, né? Motivação. E a questão de você influenciar, ela também se parelha ali. Você não consegue fazer com que o outro mude.
Você não consegue entrar dentro do outro e fazer com que ele haja como você quer, como você faz com um computador, né? Com um ato de programação de computador. Não. O outro tem vontade própria, sentimento próprio, emoções próprias, histórias, tem todo um contexto na vida dessa outra pessoa. E quando a pessoa consegue, apesar de todas as barreiras, de todas as diferenças culturais, de personalidade, de comportamento, de história, apesar de todas essas barreiras, ela consegue chamar o maior número de pessoas para segui-la e não segui-la somente a ela, mas seguir ao que ela está, ao caminho que ela está indo, a uma determinada meta. Nós dizemos que essa pessoa é uma líder. É uma pessoa que consegue cativar pessoas para alcançarem com ela, uma determinada meta, ok? Então vamos partir desse princípio de liderança. E agora um outro princípio que eu acho importante para a gente começar o nosso tema. O que é ser feminina? E aí, o que vocês acham que é ser feminina? Gente, ó, os coraçõezinhos chegando, isso, gente, coraçãozinho, adoro quando vocês dão um coraçãozinho, porque eu sei que nosso vídeo vai alcançar mais pessoas, vai ajudar mais pessoas, e esse é o intuito de tudo isso, a gente poder compartilhar conhecimento, né? Hoje a gente tem esse poder através da internet, então vamos compartilhar. E aí, o que vocês acham que a gente pode definir como o termo ser feminina? Quem ainda mais? Quem ainda mais? Vamos lá, vamos esperar. Vamos lá. Já dei um tempinho para vocês, vai recebendo conforme vocês forem escrevendo. Vamos seguindo aqui pra gente não se atrasar e o Instagram não cortar a gente, que ele corta os nossos vídeos, assim, dá certinho o tempinho dele. Gente, é assim, a questão da feminilidade, ela vai além da questão de gênero. Eu não vou nem entrar nessa questão aqui, que eu acho que isso vai muito além do que a gente se propõe a tratar hoje, tá? E acho que é indiscutível. Sinceramente, eu acho que cada ser é ser único e tem que ser respeitado como ser único. Essa é a minha opinião. Ok? Minha. Não me impõe. O ser feminino, ele traz com ele N questões. Questões culturais, questões genéticas, questões de história, questões de impacto social. Ser feminino, é verdade, ser feminino não é ser fraca ou ser uma mocinha indefesa. Não é, né? E é essa a questão. Eu acho que há várias formas de você olhar o ser mulher, o ser feminino, o ser menina. E por muito tempo foi olhado com o olhar de como ser mais frágil, não é? E por que a gente soou por muito tempo com esse olhar? Não só porque foi permitido, por razões sociais, por razões políticas, enfim, mas porque nós temos uma vertente, até genética, que nos leva a ser, sim, pessoas mais brandas, né? E fisicamente falando, nós temos estrutura diferente, sim, dos homens. Não estou falando que sou contra a igualdade ou a favor da igualdade, enfim. Eu acho que todos nós temos o seu devido lugar de formas diferentes e de formas que têm o seu mesmo valor. Eu acho que quando a gente fala de ser diferente, a gente fala assim, nossa, mas aí eu vou ser menor, vou ser maior. Não, nós somos diferentes. Homens são homens, mulheres são mulheres. Homens têm um biotipo, mulheres têm outro biotipo. Homens têm forma de lidar com questões de pressão, mulheres têm outras formas de lidar com questão de pressão. E todas essas formas têm valor. Todas essas formas são importantes para um contexto e para uma engrenagem chamada sociedade, para a chamada economia, para a chamada política, para a chamada cidadania. Né? Nós não precisamos ser iguais aos homens para ter mais valor. Nós temos que ser o que somos. E isso é indiferente de gênero, de qualquer questão nesse assunto que possa ser discutido. Eu estou falando de você ser o que você é, com o que você tem, né? Com o que está aí dentro de você e faz parte do processo da sua história, da sua vida. Então, vamos juntando as duas questões. Como que uma mulher pode ser líder, pode ser uma influenciadora, mantendo-se feminina? Como que eu posso juntar o lado feminino
Todo esse contexto que vem com o lado ser mulher, com esse lado de influenciar o mundo, de influenciar pessoas. Esse é o tema de hoje, ok? A gente consegue juntar aí essas duas definições. E aí a gente tem N barreiras, a gente sabe disso. Eu comentei no começo do vídeo sobre 13% só das mulheres estarem em cargos presidenciais, e a gente sabe que tem muitas barreiras. Tem a barreira da família, tem a barreira da diferença de salário, tem a barreira da falta de oportunidade, tem a barreira... Gente, tem barreiras absurdas. Até é bem importante destacar de uma certa visão que se tem de que para você conquistar algo, você tem que ser bonita, estar bonita, se mostrar bonita, né? De usar esse lado da sensualidade que a mulher tem por natureza para poder conquistar alguma coisa. E muitas vezes nós somos tratadas de acordo somente com esse lado, né? Se esquecem de todo o resto do contexto de nós como seres humanos participativos na vida social e na vida política e na vida econômica, enfim, na toda a engrenagem, né? Mas, além dessas colocações, eu acho que não vale a situação da gente entrar, né, dar valor a essas pequenezas. Eu gosto sempre de colocar para as pessoas que eu atendo, sejam como coach ou como instrutora, como palestrante, e eu sempre eu falo muito assim, gente, vamos focar no positivo, vamos focar no interessa, vamos colocar nossas energias no que pode trazer algum fruto. Porque o que não pode trazer o fruto, eu prefiro não alimentar, né? Diz que o que a gente alimenta é o que cresce, então vamos alimentar coisas positivas, coisas que nos façam crescer, certo? Reinaldo chegou. Oi, Reinaldo. Tudo bem, meu amigo? Gente, é assim. Vamos pensar na primeira dica. Toda pessoa, isso profissional de diversas áreas, isso você é líder, também serve isso para você. É muito importante, oi, meu querido, é muito importante que nós tenhamos um espelho. Alguém, ó, Lucas, alguém que você possa ter como como posso dizer, como alguém para você observar, para você ganhar experiência, para você observar o trajeto. Isso é muito importante. Olhar para os líderes, olhar para as pessoas, né, que conquistaram os postos que você quer conquistar, que conquistaram algo que você almeja ou que você está tentando, e olhar e entender o que aquela pessoa fez. Ela está dentro do mesmo contexto que eu, porque às vezes você pensa numa pessoa que está totalmente fora do contexto. Gente, é muito diferente você ser líder feminina no Brasil, você ser líder feminina nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, ok? Então é importante que você sempre, na hora de escolher alguém para se espelhar, pense também no contexto que aquela pessoa vive, tá? No contexto que aquela pessoa está inserida e como as coisas funcionam ou não funcionam para aquela pessoa. Naquele momento, a época que aquela pessoa viveu. Às vezes a gente pega livros de liderança, tem N livros de liderança, depois até vou dar algumas dicas para vocês de leitura, mas você pega o livro e aí você lê e vai tentar aplicar quando você vai ver aquilo de 20 anos atrás. O tempo conta. Tem lições que permanecem, mas é importante que você se atualize constantemente e sempre recalibre os seus espelhos de acordo com situações atuais. Mas quando você pega um espelho, você não tende a imitar, ok? É você entender aquela história e de repente achar algo que serve para você. Como nessa live, por exemplo, a gente está batendo um papo. E eu vou estar falando N coisas que vocês vão concordar e coisas que vocês vão falar, não, Karina, eu penso um pouco diferente de você. E tá ótimo, é assim que a gente funciona, nós somos diferentes. Discutir não é um embate onde eu imponho minhas ideias e vocês impõem as de vocês. É onde nós ouvimos uns aos outros mutuamente e somos capazes de aprender com as nossas diferenças, não é? E quando você olha para alguém que está num cargo de chefia, seja homem ou seja mulher, esse espelho para quem você está olhando, você tem essa condição de olhar, analisar e ver, isso serve para mim, isso é legal eu aplicar, isso não é legal eu aplicar, isso eu vou tentar, isso eu não vou tentar. Esse é uma primeira colocação que eu daria a você, se você almeja ser líder ou se você líder, está numa escala nova ainda. Olhe para os líderes, observa
observa como eles se comportam, observa a empresa que você está inserida, como são os líderes dessa empresa, desse meio que você trabalha, observa como são as pessoas à sua volta, as pessoas que estão subindo ou que não estão, que estagnaram, o que está acontecendo, como é que está funcionando. Observar é uma capacidade do ser humano incrível e que traz muito conhecimento, tá? Então observe, não se feche em você, no seu mundinho, no seu caminho, olhe ao redor. Essa é a primeira dica de hoje. Depois dessa dica, eu acho que essa é a fundamental, gente. Eu acho que é o pilar, assim, a pilastra central da liderança e da liderança feminina. Seja líder de si mesma. Poxa, Karen, já ouvi essa frase, é clichê. Não, esquece da frase. Entra no significado. Você tem que ser capaz de se auto-influenciar, de se automotivar. Porque senão você vai desistir no meio do caminho. Você não vai aguentar a pressão. A mulher, por si só, ela traz consigo todo um arsenal de emoções. Nós somos emotivas sim, nós temos todo um modo de lidar com o mundo e com as emoções diferente do masculino. E isso é maravilhoso, isso não é ruim. Só que nós temos que saber usar isso a nosso favor e não contra nós. E nessa questão de ser líder de si mesma, de você conseguir cuidar de si mesma, do que você é muito importante que você consiga perceber alguns pontos de ser líder de si mesmo. Primeiro ponto, entenda até onde você é capaz de ir e até onde você não é capaz de ir. E se você achar que é melhor ir além, então aprenda, se prepare. Vai atrás da sua habilidade, vai atrás de conhecimento, vai atrás de network, aprenda com pessoas, pergunte, não tenha medo de errar, ok, mas conheça o seu limite. Conheça até onde você é capaz de ir, ok? Esse é o primeiro ponto do ser líder de si mesma. Ter a humildade de saber aonde eu alcanço, seja muito ou seja pouco, porque a gente relaciona a humildade com pouco. Não. Humildade é o que é. Eu sou boa nisso, eu não sou boa nisso, eu preciso ir atrás disso, eu não preciso ir atrás disso. Ok? Eu já tive uma excelente líder. É isso mesmo. Gente, é assim. É muito importante que você conheça os seus limites para que você, de repente, não exploda, não estoure os seus limites. E aí fica difícil consertar, voltar. Inclusive, as pessoas sentem quando você está ultrapassando seus limites. Isso perde o controle corporal. Você transparece isso, certo? Uma outra questão é de você ter o controle emocional. Eu cito muito o Daniel Goleman no livro Inteligência Emocional. Aliás, leia um livro. Se você não lê o livro, leia. Se você não tem paciência para ler, não enxerga bem, então ouça o audiobook. Hoje a gente tem isso no YouTube. Leia o livro, é muito bom, muito importante pra gente. O controle emocional, ele é fundamental, gente. É muito mais fácil, e isso é estatístico. Mandam muito mais pessoas embora por questões comportamentais do que por questões de currículo, por questões de conhecimento técnico. E a mulher, ela tende a mostrar mais as emoções, né? Ela tende a demonstrar mais quando ela tá bem, quando ela não tá bem, né? A gente tem, além de todo o contexto, os hormônios, certo? Então, é importante que você pense nessa questão de você trabalhar o seu lado emocional. O Reinaldo aqui falou assim, como que eu melhoro a liderança de mim mesmo? Então, entra essas dicas, Reinaldo. Primeiro, conheça os seus limites. Autoconhecimento é muito importante. Até onde eu posso ir? Quanto tempo eu consigo trabalhar? Eu realmente consigo estudar? Eu realmente consigo fazer uma pós agora? Agora é o meu momento? Eu consigo assumir esse cargo? Eu estou almejando algo que eu estou preparado ou eu preciso me preparar? Então, a primeira fase é o conhecimento dos limites. A segunda parte é você conhecer as suas emoções e conseguir controlá-las, porque a liderança, ela envolve pressão.
Ela envolve gestão de tempo, ela envolve demanda de gestão de pessoas que são diferentes de você sim, que você vai lidar com essas diferenças o tempo todo e vai ter que influenciar essas pessoas, se vestindo muitas vezes de uma pessoa que você não é. Muitas vezes você vai ter que usar técnicas e ferramentas para não transparecer o que você está sentindo, para poder colocar o seu time para frente, para poder fazer com que ele não desanime, para poder fazer com que ele continue, com que ele persevere. E você vai ter que estar preparado emocionalmente para isso. Porque se você desabar, o time desaba junto. Então você precisa sim unir suas forças. Poxa, Karina, mas como é que eu trabalho minha gestão emocional? Olha, você pode fazer isso de N maneiras e cada um tem a sua. Tem gente que faz meditando, tem gente que procura terapeuta, tem gente que faz lendo. Eu adoro ler livros diversos de psicologia e de autoajuda e de desenvolvimento. Tem gente que faz yoga, tem gente que faz musculação, tem gente que sai com os amigos, bate papo, troca ideia, tem gente que faz cursos de diversos tipos. Cada um encontra o seu modo. Há N modos de você trabalhar o seu lado emocional. Tem gente que faz coaching. Tem N modos de você trabalhar o seu lado emocional. E esse deve ser um trabalho não de uma vez, né? Tem gente que pensa assim, eu faço lá no começo da carreira, pronto, nunca mais preciso trabalhar meu lado emocional. Gente, as emoções fazem parte do curso da vida. Então, você precisa trabalhar elas durante o curso da sua vida de formas diferentes. Sim, cada momento vai exigir o seu trabalho, ok? Outro ponto essencial é que você cuide da sua vida sem que ela administre você. E aí isso impacta muito a autoridade que você vai gerar. Gente, um líder que entra dentro do ambiente de trabalho, trazendo consigo todos os problemas da sua casa, nervoso, gritando com todo mundo, sabe? Carregado das coisas que estão por trás da sua vida, por trás do seu trabalho, ele demonstra claramente que ele não sabe separar as coisas. E nesse momento, algumas pessoas já dão um passo atrás. Ele já não consegue mais influenciar tanto essas pessoas. Por quê? Porque ele perde a autoridade. E a autoridade não é a mesma coisa que poder. E aqui vale uma questão muito importante. Poder é aquilo que a mãe da gente tinha sobre a gente quando a gente era pequeno. E ela falava, faça isso, senão, né? Pega aquilo, senão... Poder é aquilo que é imposto, é aquilo que você é coagido a obedecer. Autoridade é um outro tipo de poder. Autoridade é uma admiração. É aquilo que é exercido sem mandar, sem imposição. O outro te segue, o outro faz por você porque ele admira você, porque ele acredita em você. Quando eu falei anteriormente sobre os espelhos, quem que você se espelha? São as pessoas que você admira. E os seus liderados, as pessoas que vão seguir você, se eles não te admirarem, se eles não sentirem essa autoridade, com certeza eles não vão te seguir. E essa autoridade não é alguma coisa que você consegue colocar no rosto ou você fazer uma campanha. É algo que é conquistado. E uma arma fundamental para essa autoridade ser conquistada é o respeito. É você respeitar o seu funcionário não como um ser menor, mas como um ser colaborativo que está junto com você e faz parte da sua equipe, que está ali para somar com você e você precisa desse ser. Você precisa dessa pessoa que faz parte da sua equipe. Esse respeito ao outro, essa igualdade ao outro, a igualdade que nós mulheres queremos, aliás, no mercado de trabalho, também tem que ser uma igualdade do chefe com o funcionário, para que esse chefe se torne líder e deixe de ser chefe. Entende? Quando ele olha para o funcionário, enxerga o valor daquele funcionário. Enxerga ele como uma pessoa que soma e não como uma ordem de folha de pagamento. E não como um cargo, né? Até porque todos nós temos um caminho, todos nós temos um começo e daí temos uma sequência, né? Chegamos a um determinado degrau e você não sabe se aquela pessoa que hoje faz parte da sua equipe, amanhã de repente pode virar o seu líder, né? Seja ali ou em outro local. A vida dá muitas voltas, né? E a gente aprende muito em N contextos, em N situações. A autoridade, ela, além do respeito, ela também vem da questão da colaboração. Ninguém gosta somente de servir.
as pessoas também gostam de ser servidas, de serem ajudadas, de serem ouvidas. Quando o líder ouve os seus funcionários, quando o líder ouve a sua equipe, quando o líder ouve os seus superiores, ouve os seus pares, ele aprende muito mais. E ele ganha, olá, tudo bem? e ele ganha muito mais conhecimento para poder assimilar para si próprio e também para poder fazer a sua equipe crescer. Ouvir, ensinar, né? Tem líder, gente, que por incrível que pareça, não ensina porque tem medo de perder o posto. Quando, na verdade, se ele não tiver uma pessoa formada para ficar no lugar dele, ele não cresce. Ele vai ficar ali, porque não tem ninguém que faça o que ele faz. Tem muitas empresas que o líder não consegue nem tirar férias, porque ninguém sabe fazer o que ele faz. Porque é tudo tão exclusivo dele, é tudo tão fechado nele, que ele não consegue. Por quê? Por medo, por uma cultura errada. Compartilhar gera reciprocidade. E reciprocidade, gente, é algo incrível. Quando você ensina, aquela pessoa que foi ensinada, ela tende a querer colaborar com você também. Quando você doa algo para alguém, aquela pessoa tende a doar algo para você. Eu comento muito isso num exemplo bem simplório, que é de aniversário. Eu sou mãe, né? E a gente tem essa questão assim. Quando alguém convida a minha filha para o aniversário do filho dela, quando eu vou fazer uma festa para o aniversário do meu filho, é óbvio que eu penso, puxa, eu tenho que convidar fulano. Ele sempre me convida, né? Então, essa reciprocidade, essa entrega, ela ajuda com que a união da equipe permaneça. E quando a equipe está unida, ela pensa de forma melhor, ela consegue sentir, um sente a dor do outro, um ajuda o outro, há uma interação muito maior. E isso tem que começar pelo exemplo do líder. Se há um líder que está distante da sua equipe, com certeza vai ser muito difícil para conseguir fazer com que essa equipe siga as ideias dele. Entre em riscos, deixe sua casa, deixe seu lar, passe do horário por conta de uma pessoa que não está nem aí para você. Por quanto tempo é possível exercer poder? Na primeira crise da empresa, na primeira vez que for negado um aumento de salário, na primeira oportunidade que aquela pessoa tiver, ela vai embora. Ela não tem nada que prenda ela. A pessoa não é presa numa organização somente pelo salário, né? Não é só essa forma de reconhecimento que se pode dar. A educação, o respeito, a compreensão, a colaboração faz parte desse processo e gera sim autoridade e gera sim altruísmo, humanidade, não só para aquela equipe, mas também para a organização no geral. Então, seja líder de si mesma, ok? Cuida da sua vida, traga uma sensação de estar segura. Nem sempre vai ser possível? Não, lógico que não. Nós não somos robôs, nós não somos programáveis, mas nós temos sempre que tentar. Escorregou? Vai, respira, levanta a cabeça, se necessário, peça desculpa, porque desculpa, aliás, é um exemplo muito importante. Assumir o erro é um exemplo muito importante. Aprender com o erro é o que nos faz o que somos, seres humanos, diferentes dos outros, né? Das outras criações da Terra, certo? Conhecer a equipe. Se você entrou numa equipe agora, chegou numa empresa, entrou numa equipe, primeira coisa que você faz, observe, ouve, conheça. Não chega falando, não chega impondo, não chega sendo mais você. Aquela equipe já existe, já há uma sintonia ali, né? Se você vai formar uma equipe, conheça as pessoas que estão formando aquela equipe com você. Quais são as habilidades, quais são as competências, quais são as emoções, quais são os contextos, com quem você pode contar em determinada situação, com quem você não vai poder contar em determinada situação. E eu comparo isso muito aos amigos, né? Tem amigo que é mais confidente, tem amigo que você é pau para toda obra, né? Você chama, vamos lá, vamos, vem. Tem amigo que aparece uma hora ou outra. Tem pessoas de diversos tipos. E na equipe você também tem isso. Conhecer a sua equipe, conhecer os comportamentos, conhecer a forma como elas aprendem, conhecer a forma como elas lidam com as situações, vai te ajudar a tomar decisões muito importantes. Vai te ajudar a selecionar melhor os trabalhos, dividir melhor os trabalhos, vai te ajudar como dar feedback para as pessoas, como cobrar o serviço das pessoas, como motivar aquela pessoa, influenciar a motivação daquela pessoa.
como fazer com que ela produza melhor, produza mais. Conheça as pessoas que trabalham com você, procure ferramentas, procure técnicas que te ajudem nesse trabalho de conhecimento. Busque, se você não consegue sozinha, busque junto ao RH alguma forma de você operacionar desse jeito, de conhecer e de... Às vezes na empresa que você trabalha não tem cursos, né, treinamentos. Seja você então o facilitador da sua equipe. Não dependa só da organização para conhecer a sua equipe, para ajudar ela a crescer, para indicar para cada membro da sua equipe, olha, você precisa melhorar nisso, eu aconselho você a fazer um curso disso, você já pensou nisso, você tem uma habilidade muito boa nisso, você já pensou em desenvolver, em ampliar essa sua habilidade, e isso para você mesmo, tá? Uma questão muito importante é não pare nunca, não acha que tá bom, tá? Aquele que descansa achando que já chegou no topo, geralmente não está olhando até o fim do caminho, né? E vai escorregar, vai parar. Então, não há um fim. Nós vivemos num mundo hoje chamado mundo VUCA, né? É um mundo complexo, é um mundo volátil, é um mundo, assim, que está em constante mudança, transformação, e é tudo muito difícil. O que é hoje, amanhã já não é. Então, assim, é importante que você se atualize sempre. Hoje, graduação não significa posto, diploma não significa que você é expert em nada, pós-graduação é uma coisa comum, inglês já se tornou clichê. Então, mais do que o diploma e mais do que qualquer status que você tenha, o que você realmente pode somar é o que você traz de conhecimento, de habilidade, de competência dentro não só do seu currículo, mas dentro do que você consegue demonstrar e aplicar. Muitas vezes você tem um currículo maravilhoso, mas você não consegue aplicar aquilo. E é muito importante que você não pare, que você se perceba, que você cresça, que você almeje. E uma dica que é bem importante, que aliás foi uma professora de uma organização chamada Na Prática, e essa professora colocou da seguinte forma, que você precisa olhar o cargo que você quer antes de ser. Então vamos supor, eu quero ser coordenadora. Eu preciso me comportar como uma coordenadora para ver se eu realmente consigo ser uma coordenadora. Se comporte como tal, não no que tange a autoridade do cargo, mas no que tange o compromisso do cargo. A olhar a empresa como parte do que você vive, a olhar aquela empresa como uma parte sua também. Se você almeja ser diretor, então olhe para a empresa como um diretor. Busque o conhecimento antes de buscar o cargo. Busque ser o que você quer antes de ser o que você quer. Conheça o cargo que você fomenta. Conheça a melhoria que você quer. Às vezes não é um cargo, às vezes você quer ampliar aquela melhoria. Eu quero ser um empreendedor, por exemplo. Eu quero trabalhar por conta. Ok, então comece de alguma forma, ainda que pequeno. Para você conhecer, para você ganhar experiência, para você abrir seus horizontes, para você aprender com N situações e se preparar. Porque não é uma mágica. Não é assim, vem uma carta para você falando assim, olha, a partir de agora você é coordenador e plim, você vira um coordenador. É um processo. Você é um ser humano, você precisa se preparar para que esse processo aconteça e aconteça da melhor forma possível. E essa é uma das formas de você se preparar, antecipando as responsabilidades e a visão daquele cargo, tendo uma visão um pouco mais global do que a visão do seu dia a dia, tá? Ir além do que te pede. Eu comentava muito isso, às vezes algumas pessoas na empresa que eu trabalhei me falavam algumas questões, me pediam alguns conselhos, e eu comentava assim, gente, se você entra numa empresa para atender telefone e você atende telefone, muito bom, você está fazendo o seu trabalho. Se você atende bem telefone, maravilhoso, você está fazendo muito bem o seu trabalho. Mas se você vai além de atender telefone, alguma pessoa para e presta atenção, oh, ela também consegue fazer tal coisa. E aí você vai além daquela tal coisa e mostra que você consegue fazer tal outra coisa. Não é sua obrigação. E realmente pode ser que você naquele momento não ganhe mais por isso. Mas vai fazer com certeza que alguém olhe para você de forma diferente. Vai fazer com certeza que alguém perceba as suas habilidades que talvez no seu dia a dia de trabalho não possam ser mostradas. A gente não consegue no grito. A gente consegue mostrando com muito mais permanência, com muito mais efetividade do que falando.
o exemplo conta muito mais do que quando as pessoas falam, ok? Demonstrar vale muito mais do que só falar, do que só cobrar, tá bom? Vamos colocar agora uma questão que eu acho que também está bem em ciclo, que são as soft skills, que são as principais competências aí desse novo mundo de mercado. E aí a gente tem a colaboração, que eu já te falei, né? De unir os conhecimentos, unir as habilidades, unir as capacidades. Eu te ensino, você me ensina, eu te escuto, você me escuta, esse sentido de dar as mãos para crescer juntos, para seguir juntos. A meta não é do líder, a meta é de todos, né? E a meta individual de cada membro daquela equipe também é meta do líder. Se aquele membro da equipe não está conseguindo remar, o líder tem que voltar, tem que ver o que está acontecendo, por que ele não está conseguindo, qual a dificuldade que ele está tendo, e poder trabalhar aquilo para que o barco não pare, né? Então, esse sentido de colaboração, a flexibilidade de você não ser duro, de ser uma pessoa que não aceita opinião, que não aceita mudança. A empresa está mudando e você não pode mudar, né? Você não pode aceitar coisas novas, você não pode aceitar pessoas novas, pessoas mais novas do que você ou pessoas mais velhas do que você não pode aceitar novas tecnologias, você se torna uma pessoa resistente, não vou aprender isso daí é tudo besteira, isso vai passar, né? Nós temos que ser pessoas aptas à mudança, porque ela tá aí, é inegável. E não vai adiantar você aceitar ou não aceitar, ela vai vir. Ou você segura na mudança e vai com ela, ou você vai ficar para trás e vai ter alguma hora que alguém vai aceitar e você vai ser substituível, vai ser substituído, porque ninguém é insubstituível. Então é importante que você pense nessa flexibilidade de aprender sempre, de mudar sempre, de olhar os novos contextos, de observar o que está acontecendo ao seu redor, ok? A capacidade de trabalhar em equipe. Gente, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais, falar menos, certo? Evite xingamentos, evite impor suas opiniões, evite críticas. Gente, esse negócio de crítica construtiva, eu acho que eu já falei isso em outra live, mas eu vou repetir porque é uma verdade, assim, muito grande na minha vida. Não existe crítica construtiva para mim. Ninguém gosta. Quando você ouve assim, olha, eu vou te fazer uma crítica construtiva. Pronto, a pessoa já desanimou, né? É diferente de você chegar, posso te dar uma ideia? Posso te mostrar uma coisa? O que você acha disso? Me dá sua opinião, certo? Então, é muito importante que você trabalhe esse seu senso crítico, que você trabalhe o elogio, que você saiba lidar e dar feedback com as pessoas, que você não humilhe as pessoas na frente de todo mundo, que você não aponte os erros das pessoas na frente de todo mundo, que você não culpe os seus funcionários pelo erro da equipe, porque, na verdade, quem está à frente é o responsável por toda a equipe, porque se um funcionário está com a dificuldade, o líder tem que ir, voltar e ver. Aquele funcionário pode ser realocado, aquele funcionário pode ser ajudado, aquele funcionário pode ser treinado, ou aquele funcionário onde já não cabe mais dentro da minha equipe, de repente vai para uma outra equipe dentro da mesma empresa, ou realmente ele não está feliz aqui e a gente chega num acordo e ele vai embora. Não adianta depois que estoura o rojão, você falar assim, agora eu vou mandar embora o funcionário. Não, né? O erro não foi só dele. Há todo um cunhal, né? Que tem que ser visto. Trabalhar sob pressão de tempo, tudo hoje é muito imediato, né? O mundo global tornou isso possível. A gente está falando aqui, simultaneamente, eu da minha casa, vocês da sua, isso é tudo muito rápido. E quanto mais rápido as coisas forem agindo, mais rápido vai ser cobrada a resposta de vocês. As metas vão ser cobradas de formas mais incisivas, as respostas de formas mais incisivas, e você precisa estar o tempo todo ouvindo e trabalhando. Não tem tempo para você aprender o serviço para depois colocar em prática o que te pedem e treinar a sua equipe, é tudo muito em paralelo. E aguentar essa pressão exige sim um preparo emocional. Exige sim que você esteja com a sua casa em dia. Exige sim que você cuide da sua saúde, que você perceba se na sua casa está precisando de atenção. Porque se tiver tudo desequilibrado, gente, se você estiver no seu serviço pensando no que está acontecendo na sua casa, se você estiver na sua casa pensando no que está acontecendo no seu serviço, tem uma hora que não vai dar. Então, é muito importante que você tenha condições de trabalhar sob pressão e que você saiba como buscar essas condições e que você consiga admitir também para os seus líderes, para as pessoas que estão acima de vocês, os seus momentos.
para que ela possa entender. Você não está acima de tudo e você não precisa estar acima de tudo e se mostrar forte o tempo todo porque você é mulher e você quer mostrar que você é capaz de ser líder e tudo mais. Você é um ser humano e pode acreditar que, embora demonstrem de formas diferentes, os homens também passam pelas mesmas situações. Só que nós demonstramos de formas diferentes e lidamos com isso de formas diferentes. Ora uns brincando, ora outros extravasando, mas temos todas as mesmas condições, né, de sensibilidade de vida fora do trabalho e dentro do trabalho, de trabalho sob pressão. Né? Tanto que mulheres vêm desenvolvendo hoje, por tentar assumir um papel masculino, e eu não digo papel do líder, mas eu digo assim, tentar copiar o perfil masculino para ser líder, ela vem adquirindo doenças que antes eram só masculinas, que eram perfis de homens. Então, assim, é importante que você não se diminua por ter algumas questões no sentido de como lidar com pressão. Tá? Nós somos diferentes, nós lidamos de formas diferentes com as coisas. Comunicação eficaz, gente. Há um mito da comunicação. Geralmente a gente fala assim, nossa, mas eu falo. Fulano não entende, né? Fulano não entende nada que eu falo. Você quer que eu desenhe? Não é assim? Gente, se fulano não está entendendo, eu vou dizer para você uma coisa muito importante. A comunicação, ela é maior responsabilidade de quem fala do que de quem ouve. Você é um comunicador eficaz a partir do momento em que você se faz ouvir e entender. Senão você não tem uma comunicação eficaz. Então, se o fulano não está entendendo quando você fala, sim, desenha. Explica. Ajuda. Faz agir. Faz junto. Mão à obra. Nós aprendemos de formas diferentes. Isso é científico. Isso é neurociência. Nós aprendemos de formas diferentes. A forma como você aprende é diferente da forma que o outro aprende, sim. Tem gente que precisa de detalhes, tem gente que detesta detalhes, tem gente que precisa lidar mais com pessoas, que se você trancar aquela pessoa numa planilha, ela para de render. Tem gente que precisa criar, precisa de liberdade de criar. São pessoas diferentes. Você tem uma equipe que não é homogênea, né? E é importante que você considere isso. Orientação para resultados. Foco. Aonde você quer chegar? Foco na vida, foco no trabalho, foco na equipe. Qual é a sua meta? E para você alcançar essa meta, como que você vai dividir as metas da sua equipe? Qual vai ser o trabalho de cada um? Qual vai ser o caminho de cada um para que vocês juntos alcancem essa meta? Que não é uma meta só sua, é uma meta de todos, certo? Então, como que você chega até lá? Você tem que particionar. Você pega aquela meta e aplica na sua equipe. Para isso eu preciso que fulano faça essa atividade, eu preciso que ciclano traga esse conhecimento, eu preciso que isso aconteça. Porque se você não subdividir, se você não ter esse foco e você não controlar e você não examinar e não olhar semanalmente, talvez até diariamente, com a sua equipe, as dificuldades, as possibilidades, o que está acontecendo, fica difícil você alcançar essa meta. Então ela precisa ser acompanhada. Você precisa saber se aquela pessoa está conseguindo ir. Porque senão você vai chegar no final daquele mês, naquele fechamento, e vai perceber que a sua meta não foi cumprida, né? Que você não conseguiu, porque você estava sozinho tentando essa meta. A equipe não faz nada sozinho, o líder não faz nada sozinho e o indivíduo de cada equipe não faz nada sozinho. É uma engrenagem. Se um para de rodar, a engrenagem ela termina sendo impactada de forma negativa, tá? Liderança de equipe. Cuidar da sua equipe, influenciar a sua equipe, motivar a sua equipe, tem a ver com conhecê-la, tem a ver com respeitá-la, tem a ver com ouvi-la, tem a ver com sentir o que está acontecendo no momento de cada um. Mas a liderança feminina, ela tem a ver com você saber que você não precisa ser como o masculino. Você tem habilidades, competências e valores próprios do ser que você é, do seu perfil. E quando alguém escolhe um líder pelo que ele é, ele reconhece naquela pessoa aquele perfil. É porque ele deu valor àquele perfil. Você não precisa exagerar as suas habilidades e as suas competências.
você precisa assumi-las, valorizá-las e aprendê-las. Isso não quer dizer que nós não possamos colocar em prática técnicas, ferramentas e até metodologias aplicadas pelos pares, sejam eles de outro gênero ou não. Podemos. O fato de ser diferentes não nos torna maiores ou menores, como eu disse. Nós podemos e devemos aprender uns com os outros, compartilhar uns com os outros. O que nós não podemos é perder a nossa essência em função de tentar bajular alguém, de tentar imitar alguém, de tentar impressionar alguém. Nós não podemos nos deixar perder o valor a partir de permitir que o outro nos olhe apenas como um corpo, apenas como um rosto bonito, apenas como uma pessoa frágil, dócil. Nós temos que mostrar nosso valor pelo nosso trabalho, pela nossa capacidade, pelo nosso modo colaborador. E devemos sim, se nos sentir desrespeitadas, impor o nosso valor exigindo o respeito, de forma respeitosa. Porque quem quer ser respeitado também respeita. Nós devemos mostrar o nosso limite desde o primeiro ato. Porque se você vai dando corda, pode ser que ao longo dessa corda você mesmo se enforque e seja tarde demais você cobrar. Então é importante que você demonstre isso desde o início, no seu comportamento, nas liberdades que você dá às pessoas que trabalham com você, nos assuntos que você fala, nas coisas que você curte, compartilha, até mesmo nas suas redes sociais. É importante que você saiba que você é a principal responsável pela imagem que as pessoas vão ter de você. E se as pessoas, mesmo assim, você construindo a sua imagem com base no valor que você tem, e você tem valor, se as pessoas resolverem ultrapassar isso e tratar você de uma forma que não convém, se fecha no seu valor, porque o problema com certeza é com essa outra pessoa. São os valores dela. São os problemas que ela tem com ela mesma e com o mundo. Mas não desce do salto. Permanece lá. Não deixa de ser você. E se isso te abalar, e se isso te causar emocionalmente um desfalque, procura ajuda. Mas não desiste. Se o seu sonho é liderar, se o seu sonho é um cargo de liderança e de confiança, se prepara, busca ajuda, se equipara, se empodera, mas não desiste. Não é fácil. Há sim discrepância, há sim salário maior para alguns, há sim empresas que consideram, empresas não são todas, nós não estamos generalizando. Há sim preconceito, mas também há possibilidades, há luta, há força, há condição. Nós somos capazes de vencer as barreiras. Nós temos todas as competências e habilidades que precisamos, cada uma dentro do setor que escolheu, tá bom? Gente, eu gostaria de saber se vocês gostaram da live de hoje. Essa é a live que encerra o nosso mês das mulheres. Eu fiz com muito carinho para vocês, através das minhas experiências, dos meus erros, dos meus acertos como líder, tanto no meio empresarial quanto em outros meios que eu estou tendo a oportunidade de liderar hoje e tive a oportunidade de liderar no passado, mas principalmente como aprendiz, né? É coisa que eu pretendo ser sempre. Aprender, aprender e aprender. E aprender com vocês. Então, se vocês tiverem, como eu disse para vocês, assuntos que vocês queiram trazer, sintam-se à vontade. Eu estou aqui no Face, Coach Karina Rodrigues. Agora também estou com o canal no YouTube, vou colocar alguns vídeos lá, vou compartilhar com vocês por aqui, mas vou colocar alguns vídeos lá com técnicas, ferramentas, dicas para a gente seguir aprendendo. E vocês que mandam, é só falar, Karina, toca nesse assunto, vamos conversar sobre isso. Tamo junto sempre. Vem comigo que a gente tem muito a aprender uns com os outros. Um grande beijo no coração de vocês, que tudo dê certo, que a liderança de vocês de vida e de carreira seja uma liderança repleta de crescimento, de alegria e de muitas conquistas, de muitas vitórias. Tá bom? Boa noite!